a gente vê que as coisas parecem que muitas das vezes não estão dando certo. Parece que a igreja está afundando e o mundo está aflorando. As coisas estão indo por água abaixo. E tudo que Jesus conquistou na cruz, será que vai se perder? Faz de novo. Todas as vezes que ouço essa frase, eu me lembro de Billy Graham, Morreu recentemente, mas quem era Billy Graham? Apenas uma criancinha num passeio de escola, que num dado momento ouviu a respeito de um homem que fez algo poderoso para a sua geração, que fez algo poderoso que mudou a vida de muitas e muitas pessoas. Um homem que foi um avivalista, John Wesley. E no momento em que as crianças estavam indo embora para suas casas, perceberam que faltava alguém. Faltava aquela criança, faltava Billy Graham. Voltaram para procurar e ele estava lá, clamando: Deus, assim como fizeste com esse homem, faz na minha vida, faz de novo, faz de novo, Aleluia, faz de novo. E ele clamou para que ele pudesse fazer parte de uma transformação para a geração dele. Ele clamou para que ele pudesse fazer parte de algo grande. Ele queria fazer parte de vidas. E é o que eu sempre digo aqui na igreja, porque quando nós ganhamos uma vida, nós estamos transformando toda uma descendência. Nós transformamos toda uma família quando ganhamos apenas uma vida. E é assim que ele clamou, faz de novo, e aquele homem se tornou um fenômeno mundial, um avivalista, um dos maiores evangelistas do nosso tempo. E eu fui pesquisar a história de John Wesley, e a história conta que não se sabe se colocaram fogo propositalmente ou se apenas surgiu fogo do nada no meio da madrugada na casa do pastor Samuel Wesley. E todos desesperados começam a gritar: fogo, fogo, fogo. A mãe corre no quarto, pega as crianças e desce correndo. Olha a casa em chamas, mas percebe que ainda falta uma das crianças. Um menino de 5 anos de idade, chamado John Wesley. E o pai por diversas vezes tenta entrar naquela casa, entrar naquela porta, e as chamas não deixam. Até que os vizinhos têm a ideia: olha só, vamos tentar subir um no outro, porque a criança está naquele quarto. E eles conseguem resgatar a criança segundos antes de tudo se desmoronar. E aquela mãe olha e fala: não é esse um tição tirado do fogo? E ela fala: Deus, esse meu filho foi salvo e eu acredito que não foi de propósito. Eu acredito que o Senhor tem algo poderoso para fazer na vida dele. E aquela mãe disse que se dedicaria ainda mais em ensinar a respeito de Deus para aquele menino. E aquele menino cresce aprendendo, ouvindo e se dedicando às coisas de Deus. Na faculdade, ele monta um tipo de clubinho santo. Eram apenas alguns jovens que ali estavam reunidos e pregavam o Evangelho, e ganhavam algumas vidas, e falavam do amor de Cristo, e falavam daquela palavra que eles receberam. Mas num dado momento, num dado dia, aquele jovem, ele estava lendo a Bíblia. Alguns dizem que em Atos, no capítulo 2, verso 42, aonde a igreja crescia na comunhão e no partir do pão. E ele buscava aquela comunhão, e ele falava assim: a igreja precisa crescer, as coisas precisam acontecer, mas ele não via e não entendia porque muitas coisas não aconteciam, porque ele só ganhava aquelas poucas vidas. Até que dizem que ele voltou até o início do capítulo 2 e viu onde a igreja, como o Rafael leu aqui no início do culto, aquele povo estava assentado.
E de repente veio como um vento impetuoso e encheu todo aquele lugar. E aquelas vidas foram mudadas, transformadas, como línguas repartidas como de fogo. E de repente, na festa de Pentecostes, a festa da colheita, homens começam a questionar, outros começam a zombar, porque não conseguiam entender o que estava acontecendo naquele lugar. Até que um homem, que num dado momento era conhecido como o que deixou Jesus para trás, o que disse que não conhecia, o que negou a Cristo, ele falou: olhem para mim, o que vocês estão vendo é a manifestação do poder de Deus. E vocês, para que consigam entender isso, precisam se arrepender. E naquele momento, aquele homem Pedro prega. E 3.000 almas aproximadamente se convertem. E aí sim, a festa do Pentecostes, a festa da colheita. E ele começa a ficar empolgado com aquela palavra. Ele quer mais, entender mais. Por que aquele homem conseguiu ganhar 3.000 almas assim, numa simples pregação? E ele começa a buscar. Então, os relatos dizem que o irmão dele, num determinado momento, Carlos Wesley, por volta de 9 horas da noite, que era o momento em que eles todos os dias costumavam deitar para dormir, diz que John Wesley ele estava escutando um áudio a respeito de Martinho Lutero e o que ele tinha feito, as 95 teses, as coisas que aconteceram a respeito da reforma protestante, as vidas sendo transformadas, as vidas sendo mudadas. E aquele homem começa a esmurrar a parede e começa a gritar: Deus, ou me usa ou me mata, ou me usa ou me mata, ou me usa ou me mata, porque eu não quero que a minha geração se perca. Tu és só Deus, aleluia. E ele começa um avivamento tremendo na vida dele. 2 homens que marcaram história. E aí você vai me dizer: tá, o que isso tem a ver comigo? Talvez você só esteja aqui hoje por conta deles. Mas o mais interessante é quem vai estar aqui amanhã. É por conta sua. Porque você foi chamado para fazer uma história. Quero que você abra a sua Bíblia, Atos, no capítulo 29. Atos é um livro muito conhecido como Atos dos Apóstolos, né? O nome Atos dos Apóstolos. E você vai ver que existem ali, como eu disse, o crescimento da igreja. Existe ali a conversão de um dos maiores evangelistas que já existiu em toda a história. Existe ali um homem que era um assassino de cristãos. E simplesmente aquele homem que era um serial killer, ele encontra com Jesus. E aquele homem chamado Saulo, também chamado Paulo, se converte e grandes coisas acontecem. Lucas, quando escreve um livro histórico chamado Atos, algumas pessoas no decorrer da história começam a dizer que esse livro ele significa atos do poder de Deus na vida dos apóstolos, atos do poder de um Deus todo-poderoso que transforma vidas, atuando na vida dos apóstolos, atuando na vida de homens comuns e fazendo com que outras pessoas fossem salvas. Que outras pessoas conhecessem aquele homem chamado Jesus que marcou a história. Atos, capítulo 29, o que diz aí? Não tem 29. Atos dos Apóstolos. Atos 29. Atos 29 não tem. Só vai até 28.
tem alguma coisa errada. Lucas escreveu Atos até o capítulo 28, contando o que os apóstolos fizeram, contando o que grandes homens fizeram. E o capítulo 29 precisa ser escrito por nós. Glória a Deus! Glória a Deus! Se é um livro que foi escrito falando dos atos daqueles homens que pregaram, daqueles homens que fizeram história, daqueles homens que ganharam vidas, agora o capítulo 29, ele precisa ser escrito por mim, ele precisa ser escrito por você. Nós não podemos ficar somente contando a história de Billy Graham, somente contando a história de John Wesley, de Charles Spurgeon, de homens que fizeram grandes coisas. A nossa história precisa ser contada daqui a 10 anos. O Alto Independência não pode ser mais conhecido como o bairro onde há traficantes, onde as meninas estão se perdendo na prostituição, no crack, na cocaína. A cidade de Petrópolis não pode mais ser conhecida como uma cidade fria, mas uma cidade onde iniciou o avivamento da nação brasileira. Isso tem que começar em mim, isso tem que começar em você. Quando nós entendermos que faz de novo, nos chama a voltar lá atrás e falar: oh, se o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente o mesmo, significa que aquilo que Ele prometeu, obras maiores que as minhas, vocês farão. Significa que em nós ainda há uma chama para fazer uma história completamente diferente do que nós estamos vivendo. Meu Deus! As pessoas costumam dizer: mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas as pessoas que estão nesse mundo são aquelas que estão escritas em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Nós não podemos pensar que já que o mundo jaz no maligno está lá. O sistema maligno está corrompendo muita gente, mas ainda existe um Deus que disse que Ele me ama, que Ele te ama e que Ele ama aquele que está perdido. Porque Lucas no capítulo 19, verso 10 vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Só que o Filho do Homem já fez a sua parte. O Filho do Homem já morreu, já ressuscitou e disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, 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 é o nosso chamado. Nós temos esse mandamento. Ei, existe uma ordem. Vai e pregue o Evangelho. Muitas das vezes nós ficamos presos por doutrinas, ficamos presos pelo nosso eu, pela vergonha. Ai, eu não sei o que vai acontecer. Na hora que nós nos prostituímos, na hora que nós íamos para o baile, na hora que nós íamos nos drogar, nós não tínhamos vergonha. Jesus. Mas agora, para falar do amor daquele que nos salvou, eu não sei. Não sabe? Apenas fala: um dia eu era um perdido, mas eu hoje tenho vida porque Ele me salvou. Você só precisa falar e testemunhar o que Ele tem feito na sua vida. É simplesmente isso. As pessoas lá fora, elas estão sedentas, elas estão clamando por uma água que somente em Jesus Cristo elas vão encontrar. Elas estão com uma sede que é em você, porque Ele mesmo prometeu que do teu interior fluiriam águas. É de dentro de você. É de dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus hoje, Ele habita na igreja. Muitas das vezes nós ficamos lá: mas eles viveram lado a lado com Jesus, lado a lado com Jesus. Não se preocupa com aqueles que viveram lado a lado com Jesus, não. Sabe por quê? Porque Ele subiu aos céus e deixou uma promessa falando: eu vou, mas o Espírito Santo vai vir e vai nos consolar. E vai ser o Paráclitos, vai ser aquele que vai andar lado a lado, mas Ele está dentro de vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança do perdido. Cristo dentro de vós, a esperança da tua família que está se perdendo, do teu irmão que está nas drogas, daquele vizinho que você fala: isso aí não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque Jesus Cristo, Ele dá jeito em qualquer um. Ele transforma a vida de qualquer um. Jesus Cristo.
Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que Ele continua salvando. Isso significa que Ele continua transformando. Isso significa que Ele quer usar você para que outras vidas sejam salvas. Nós precisamos sair daqui entendendo. Existem tantas pessoas lá fora completamente perdidas. Meu Deus. E elas dependem de você para serem salvas, para serem mudadas e transformadas. Deus, faz de novo. Isso muitas das vezes me remete, me leva a pensar que existem muitas pessoas frustradas. Existem muitas pessoas que outrora estavam sentados aí como você, que outrora estavam aqui pregando como eu estou agora, que outrora estavam aqui louvando, que outrora estavam dançando, atuando e fazendo diversas coisas dentro de uma igreja, mas se frustraram com líderes, se frustraram com pessoas, porque infelizmente o ser humano é o ser humano e ele vai errar. E as pessoas se frustraram. Mas o lindo é que essa canção ela começa dizendo: ainda sou aquela casa de glória. Ainda sou aquela casa de louvor. Glória a Deus. Jesus. Está entendendo? Pessoas que estão lá fora, frustrados, vazios, caídos, esmagados, mas eles ainda são uma casa de glória. Aleluia, Eles Deus. ainda são chamados e escolhidos do Senhor. O tempo esfriou, o tempo tentou matá-los, o tempo tentou destruí-los, mas ainda há tempo de pregarmos a missão. Ainda há tempos de resgatá-los lá fora e de fazer outros homens e mulheres Maravilha, que Jesus. vão Aleluia, marcar meu Deus. a história de muitas pessoas. Glória a Meu Deus, aleluia. Ainda sou Aquela casa de glória. ainda sou aquela casa de louvor, mas deixei o tempo esfriar em mim o teu amor. Talvez você que está sentado aí, né, viveu intensamente para Deus. Porque queria orar, subir em monte, e queria pregar, queria evangelizar todo mundo, queria fazer algo. Mas também tomou certas pancadas, também se feriu, caiu, muitas das vezes pecou, e fica se acusando: não, eu pequei. Se pecares, vocês têm um advogado. Filhinhos, a ordem é não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Jesus Cristo. Ele é fiel. Aleluia. Acho que as baterias estão fracas. Fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Mas que eu não consigo esperar esse negócio. Eu tenho esse negócio agora de... Tá? Mas, se pecardes, tens um advogado. Se confessardes o vosso pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar de todo o pecado e de purificar de toda iniquidade. Talvez você esteja sentado aí e falar: não, eu não sou mais capaz de cumprir aquilo que Deus um dia prometeu para mim. Ei, eu me frustrei tanto que agora, quer saber, eu vou entrar, sentar e não faço mais nada dentro da igreja. Meu Deus. Ei, você é o responsável por Atos 29. Jesus. Ei, você é o responsável pela transformação da sua cidade. Ei, você é responsável, talvez, por uma vida lá fora do país, que você nunca vai conhecer. Mas no seu trabalho, você vai pregar para uma pessoa, que vai pregar para outra, e esse evangelho vai mudar o mundo.
faz de novo. É, Faz de novo. É o que eu clamo, Deus, na minha geração. Deus, Billy Graham morreu em 2018. Significa que pelo menos alguém tem que se levantar. Alguém tem que fazer a história. Alguém tem que ser um marco na vida de muitas pessoas. Alguém precisa ser um marco no Alto Independência. Alguém precisa ser um marco no Quitandinha. Alguém precisa ser um marco em Petrópolis. Alguém precisa marcar o Rio de Janeiro. Alguém precisa marcar o Brasil. Oh, Deus! E quem sabe esse alguém não é você. Quem sabe esse alguém não é você. E muitas das vezes você vai lá, fica se calando, fica parando, eu não sei, eu não vou. É hora, é tempo de voltar e de entender o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Ele não te escolheu hoje, Ele não te escolheu ontem, Ele te escolheu lá no ventre da sua mãe. E Ele já te chamou para profetizar sobre essa terra. Ele já te chamou e te escolheu para ganhar uma nação. Ele te escolheu para fazer grandes coisas através da sua vida. Então não fique preso à vergonha, não fique preso a frustrações, não fique preso ao que os homens, as pessoas vão pensar. Fique preso àquilo que diz em Gálatas capítulo 1, verso 10. Porventura procuro eu agradar a homens ou a Deus? É, Jesus. Nós precisamos nos voltar e falar, peraí, eu preciso agradar a Deus, porque eu sei que eu tenho um chamado, e não importa o que tenham feito, não importa o que tenham falado, Deus ele ainda vai me usar para essa geração, Deus ele ainda vai me usar para mudar a história da minha família. Eu não aceito mais a minha casa sendo destruída, o meu pai preso no alcoolismo, os meus irmãos presos nas drogas, a minha mãe na prostituição. Eu não aceito isso na minha casa. Você precisa começar a orar e declarar sobre a sua casa, que a sua casa vai mudar. E isso vai começar em você. Porque nós esquecemos, muitas das vezes nós pensamos, o meu pai precisa mudar, a minha mãe precisa mudar, o meu marido precisa mudar, a minha esposa precisa mudar. Eu preciso mudar. Quando eu mudo, as coisas ao meu redor, elas mudam. Se a sua concepção de Deus mudar, de quem você é em Deus, do que Deus quer fazer na sua vida, do que Deus quer fazer na sua família, e você começar a se entregar a esse Deus e falar, Deus, não deixa mais eu viver conforme a minha vontade, não deixa mais eu ser turrão do jeito que sou, não deixa mais eu ser ignorante do jeito que sou, mas Deus, que o Senhor possa moldar o meu caráter, moldar a minha vida e fazer com que eu vá de acordo com a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. Nós precisamos nos reconciliar com Deus e falar, Deus, se existe algo errado em mim, que o Senhor possa corrigir. Amém?